Bom dia, estamos próximos do final de semana e iniciamos mais um Café com Deus. Você lida bem com a espera ou você prefere que as respostas sejam dadas imediatamente? O texto que quero compartilhar nessa manhã registra um pedido e um processo de espera. Uma caminhada que descreve bem a soberania de Deus na nossa caminhada de fé. Encontra-se no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos no seu capítulo 5, os versículos 21 ao 24. E diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto no mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. No início desse capítulo, Jesus ele estava num encontro com um endemoniado Gezareno. E por causa desse milagre em libertar o jovem, Jesus foi convidado a se retirar da cidade. O texto relata que Jesus entra no barco e atravessa para o outro lado do mar. Uma multidão já o aguardava do outro lado, e em especial um homem, um dos principais da sinagoga, um líder, mas um pai desesperado, pai de uma filha de 12 anos à beira da morte. O texto diz que esse homem, Jairo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou para que ele fosse até a sua casa. No versículo 24, parte A, diz que Jesus foi com ele. Inicia-se ali a demonstração da soberania de Deus na nossa caminhada de fé. No versículo 24, parte B, até o versículo 34, descreve como foi essa caminhada. Enquanto Jesus seguia para a casa de Jairo, descreve que uma grande multidão o acompanhava e o apertava. Todos queriam ouvir, ver e saber o que aconteceria. Dentre essa multidão, havia uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo, que culturalmente ela deveria morar isolada, fora do convívio social. Essa mulher ouvia a fama de Jesus e depositou ali toda a sua esperança na presença e no poder de Jesus e foi ao seu encontro. O texto diz que ela veio por trás da multidão, adentrou a aglomeração e, num ato de fé, lhe tocou as vestes. E o seu ato de fé, tocar em Jesus, a curou imediatamente. E em meio à multidão, Jesus, sabendo que dele saíra poder, ele para a caminhada até a casa de Jairo e queria saber quem o tocou. Se coloque no lugar de Jairo, sua filha morrendo, Jesus, o recurso a caminho da sua casa e acontece a parada. Uma pergunta, uma espera, um silêncio, até que essa mulher trêmula resolve assumir diante da multidão que ela tocou Jesus. E Jairo? Jairo permaneceu junto à presença de Jesus, em silêncio, mas confiando na ação registrada no versículo 24. O que você tem esperado? Já buscou a resposta do porquê, do para quê da sua espera? Diante dos seus problemas, da sua espera, onde você tem buscado solução? Você murmura ou você aguarda confiadamente no tempo soberano do Senhor? Precisamos compreender que Deus ele é soberano. Nós enxergamos o agora, o hoje, mas Deus ele sabe do futuro, da raiz de todas as situações. O Salmo 37 diz: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não te aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus determinou tudo com tempo e propósito, e não precisamos temer as más notícias. Observe o que diz o restante do texto. O versículo 35 ao 43, Jesus ainda falava com a mulher quando chega uma turma, alguns da casa do chefe da sinagoga. Na nossa caminhada de fé, sempre tem gente para trazer más notícias e nos desencorajar na caminhada. Poucos são os que permanecem ao nosso lado nos momentos das más notícias. Jairo, testemunhando, aguardando Jesus curar a vida de outra pessoa, e chega essa turma com uma sentença humana. Por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. Quantas vezes as más notícias chegam e ficamos sem ação, cheios de pessoas que pouco nos apoiam. É como se a presença dessas pessoas dissessem: e agora? Morreu, acabou as chances, demorou demais. No versículo 36,
Há uma conjunção adversativa, mas Jesus sem acudir. Louvado seja Deus, irmãos, porque Jesus jamais saiu dessa caminhada ou se perdeu no tempo com Jairo. Jesus sem acudir. O acudir aqui não é no sentido de prestar socorro, mas é de não levar em conta, não fazendo conta, desconsiderando tais palavras. No versículo 36, Jesus ele diz ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Foi uma reafirmação de Jesus a Jairo. É como se Jesus estivesse dizendo a Jairo: Jairo, olha para mim. Você me chamou para ir até a sua casa. Você me chamou para advogar a sua causa. Você suplicou por meu socorro. Eu nunca saí dessa caminhada e nem te abandonei. Não temas, crê somente. O texto bíblico encerra dizendo que ali Jesus ele despede a multidão, permanecendo nessa caminhada apenas os elementos necessários para Jairo ver o milagre. A sua filha foi curada numa casa cheia de desesperança e cheia de sinais de morte. Em sua caminhada de fé, você tem sabido esperar no Senhor? Você aceita o governo soberano de Deus? Ou você só recorre a Deus quando nada mais funciona? Em sua caminhada de fé, quem são as pessoas que caminham contigo? São pessoas que têm o Espírito Santo? Ou você ainda insiste em andar na roda dos escarnecedores? Faça como Jairo e como essa mulher do fluxo de sangue. Não seja só mais um na multidão. Creia somente. Toque em Jesus por fé e não por um ato de desespero. Crê somente. Entregue sua vida nas mãos de Cristo, aquele que sabe e pode todas as coisas. Deus abençoe você e a sua família nessa caminhada de fé. E até amanhã para mais um Café com Deus.